agradecer à instituição, Maurício Nassau, por ter dado essa oportunidade, tanto para mim como para a nossa equipe. Agradecer a Juliana por ter dado atenção para a gente, entendido a mensagem, a ideia da gente estar vindo aqui hoje. E parabenizar vocês. Todos aqui são do curso de técnico de segurança? Todos? Não. Administração. Quem que é da área de segurança aqui, propriamente dito? Bastante gente, né? A administração também mexe com pessoas, né? Mas, propriamente aí falando do pessoal de segurança do trabalho, eu queria parabenizar pelo seguinte, porque é uma das profissões mais gratificantes que existe. Perceba o seguinte, quando a gente fala em gratificação, a gente já pensa financeiramente, né? Ganha dinheiro até que segurança? Tem uma remuneração boa, mas o propósito principal até não é isso. Tem coisas que acabam sendo mais gratificantes do que o próprio dinheiro. Vocês imaginam uma atividade que, trabalhando numa empresa, você pode fazer com que a pessoa evite um acidente que venha a ceifar a vida dessa pessoa e, consequentemente, desestruturar toda uma família. Isso não tem preço. Né? Você saber que você contribuiu para aquela pessoa voltar para casa com saúde e rever a família. Isso não tem preço. Né? Então, já no momento, vocês estão parabéns. Eu estou aqui no Rio Grande do Norte, às vezes sempre eu estou aqui, a cada 2, 3 meses eu estou aqui. E eu vim agora dessa vez divulgar um livro que a gente vem divulgando aí por todo o Brasil, que chegou a vez do Rio Grande do Norte. Agora, antes de eu começar a falar sobre o livro, eu gostaria de voltar a 15 anos para que vocês entendessem o porquê de eu estar aqui nesse momento aqui, divulgando esse livro. Eu tenho formação técnica na área de segurança do trabalho, tenho formação em enfermagem do trabalho, administração de empresas, atualmente estou cursando Direito. E há 15 anos atrás eu fiz parte do Corpo de Bombeiros de São Paulo, onde atuei mais diretamente na unidade de resgate. E num determinado momento da minha vida, por questões administrativas e econômicas, eu resolvi sair da corporação. E eu já tinha um sonho, quando eu trabalhava na Bombeiro, eu já tinha um sonho de montar uma empresa de consultoria na área de segurança do trabalho. Estou falando coisa de 15 anos atrás. E eu percebi uma coisa interessante naquele momento, quando que começou a aflorar esse sonho. Eu percebi o seguinte, eu vi isso daí, 65% das pessoas, quando eu falava do meu sonho, da minha ideia, 65% das pessoas diziam que não ia dar certo, que eu não ia ter capacidade, que imagina isso daí, é loucura sair de um trabalho público, porque o bombeiro em São Paulo é policial militar. E você arriscar e não vai dar certo, 65% das pessoas que falavam sobre o meu sonho. 30% das pessoas, eu percebia que até acreditavam no meu sonho e percebiam que eu tinha capacidade. Mas eles colocavam o que para mim? As dificuldades para me desmotivar. E eu ficava sem entender, porque eu falava assim, pensava assim comigo, eu até sinto que essa pessoa sabe que eu tenho capacidade, por que ela está colocando essa energia negativa, mostrando só as dificuldades para mim? E aí eu descobri o porquê. Porque essas 30% de pessoas, elas queriam que eu ficasse no mesmo nível que ela. Porque qualquer elevação por parte minha frustrava ela. Porque não eram pessoas que queriam elevar você, eram pessoas que queriam puxar você para o mesmo nível dela. Porque muitas vezes ela tinha vontade de fazer algo e não conseguiu, ou porque não teve ação, não correu atrás, e o sucesso do outro deixava ela frustrada. E apenas 5% das pessoas realmente falavam, não, você está certo, pode correr atrás, você tem capacidade, você é bom no que faz. E eu confesso para vocês o seguinte, nesse momento, eu fiquei meio em dúvida. E tanta gente falando que não vai dar certo, será que eu estou errado, todo mundo está certo? E um dia eu estava no ônibus, lotado no ônibus, né? E a turma meio de, cuidado, né? E parece que foi uma coisa. Eu parei no semáforo, assim, no ônibus, parou no semáforo, eu olho uma placa, com essa mensagem aqui na placa. Só uma coisa torna o sonho impossível, o medo de fracassar. Aquilo parece que foi para mim. Né? Então eu fiquei pensando assim, eu sei o que fazer, né? Eu gosto de fazer, determinar esse trabalho que eu me proponho. Já faço isso dentro do meu, por que eu não vou colocar em prática? Né? E às vezes a gente começa a pensar o seguinte, a gente coloca os mas, né? E deixa de fazer as coisas. Eu queria tanto fazer o meu curso, mas tem tanta gente que faz concurso. Né? Eu queria comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro. Então, às vezes, o mais faz com que a gente deixe de realizar o nosso sonho. Tanto pelo mais das outras pessoas, como o mais nosso mesmo. E aqui, nesse momento
agora eu vou mostrar para vocês que tem um exercício para a gente quebrar essa regra, essa barreira do mais. Porque muitas vezes a força do pensamento faz com que você ou vá à frente ou você pare. Quer ver um exercício interessante para a gente trabalhar bem? Quem é uma pessoa forte, um rapaz forte, que eu estou vendo bem que vai me ajudar agora? Qual o seu nome? Pedro, prazer. O Pedro vai fazer o seguinte: é um cara forte, percebe que ele é um cara forte, e olha como que o poder da mente faz com que a pessoa tenha mais força ou se sinta mais fragilizado. Pedro, você vai esticar o braço, tá? E vai fazer a força, a maior força que você puder para não deixar eu abaixar o seu braço. Tá? Mas por enquanto eu vou abaixar só para recuperar o meu pau. Vamos entrar aí, fica à vontade. Olha lá, Pedro. Então presta atenção. Pedro vai fazer a maior força para eu não abaixo o braço dele. Força, Pedro. Não abaixar, vai empurrar, Pedro. Deixa eu abaixar, olha lá. Não deixa eu abaixar. Isso, Pedro. Bora, Pedro. E o cara é forte, né? Então, ele é forte. Ele é forte. Agora prestem atenção. O Pedro, abaixa o Pedro, não. Agora, eu vou passar uma mensagem para ele que no inconsciente dele ele vai acreditar nessa mensagem. Percebam a força das palavras. Pedro, novamente você vai ver o braço, não vai deixar eu abaixar o seu braço. Olha lá, Pedro. O Pedro ele é um cara forte, mas você não é válido para mim, Pedro. Eu com uma mão eu abaixo toda a força dele. Porque eu fiz ele acreditar que ele não era válido para mim. Então muitas vezes as pessoas vão começar a falar para você que não vai dar certo, as pessoas vão falar para você que aquilo é um absurdo, que a sua ideia é louca. Se você acreditar, certamente não vai dar certo. Porque se você acreditar que as coisas dão certo, você está certo. Mas se você acreditar que não vai dar certo, também você está certo. Depende do que você acreditar. Pedro, obrigado. Palma para o Pedro. Então, naquele momento, eu pensei o seguinte: gosto de fazer o que eu estou propondo. Já faço isso daí dentro de mim. O que está faltando para me colocar em prática? O que está faltando? Apenas ação, atitude. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia boa, a gente sabe como fazer, mas isso só não resolve. Você tem que ter ação, você tem que ter atitude. Porque quem conhece alguém que tenha muito conhecimento aqui, mas que ainda não teve sucesso? Todos nós conhecemos. Quem conhece alguém que é totalmente otimista, mas ainda não teve sucesso? Nós conhecemos. Por quê? Porque só o conhecimento, só o otimismo não leva você a nenhum lugar. Se você não aplicar atitudes, se você não começar a fazer aquilo, se movimentar. E aí que entra o mais. Percebam que a partir de agora, trabalhem a visão do mais da seguinte forma. Quando você quiser fazer algo, porque a gente tem o hábito de pensar assim, ó, eu quero um carro, mas não tenho dinheiro. Só inverter. Começa a trabalhar a inversão do mais, para o mais trabalhar a seu favor. Então perceba o seguinte: eu não tenho dinheiro, mas eu quero um carro. Porque o que interessa para a gente é o final. Muitas vezes a gente começa a alimentar muito a dificuldade. Ah, eu quero um carro, mas daí você começa a alimentar no final o problema, a dificuldade, daí faz com que você desanime. Eu quero passar no concurso, mas tem muita gente que faz, inverte. Tem muita gente que faz, mas eu quero passar naquele concurso. Porque o que importa para você é o final. Se tem muita gente, o problema é quem está fazendo também. O que importa, muitas vezes a gente se preocupa com os outros. O que importa para a gente é o que eu quero buscar. Então, trabalhe sempre esse raciocínio na sua mente, porque o poder da mente é muito forte. Se você acreditar, você consegue, tanto para o positivo como para o negativo. Tá? Então, eu coloquei em prática, e aí, naquele primeiro momento, eu pensei o seguinte: me desliguei do bombeiro e montei uma empresa chamada CJS Segurança do Trabalho, numa cidade chamada Sorocaba, não sei se alguém conhece, fica a 100 km da capital de São Paulo. E essa cidade ela tem 650, 680 mil habitantes. Uma cidade relativamente pequena para o estado de São Paulo. Mas tem até um polo industrial. E eu pensei assim: bom, se eu conseguir fazer trabalho aqui dentro da cidade de Sorocaba, de fome eu já não morro, né? Já, né? Pelo menos sobrevivendo, né? Eu consigo. E aí comecei, né? Divulgar a empresa, tal. E em um ano que se passou, as empresas da cidade de Sorocaba aceitaram o nosso trabalho, começaram a contratar a gente. E eu tive até possibilidade naquele momento de contratar uma pessoa para atender telefone para mim. Né? E aí,
depois de um ano e meio, eu reúno minha equipe, uma pessoa, reuni minha equipe, né, na reunião extraordinária, e falo para essa pessoa o seguinte: olha, a partir de agora, nós vamos começar a divulgar a CJS em São Paulo, capital. Perceba uma coisa interessante: a pessoa que trabalha comigo, que era para torcer para as coisas darem certo, porque ela também ela cresceria junto com a gente, ela falou: Cristiano, você desculpa, mas sinceramente, não vai dar certo. Porque imagina a gente sair aqui do interior para ir para a capital, lá tem gente que faz isso, e 100 quilômetros, olha a distância, olha a dificuldade, mas eu acreditava. E o importante do sonho seu é você acreditar. Nunca deixe as pessoas decidirem o seu sonho, porque lembra dos 5%? Então muitas vezes a gente tem uma ideia, tem um projeto, e pergunta para alguém: viu, o que você acha? A pessoa: isso não vai dar certo. Aí você não tem, mas o sonho é seu. Então muitas vezes a gente deixa as pessoas resolverem o projeto de vida da gente. Isso é muito perigoso. Porque por mais motivado que eu seja, qualquer um de vocês que conte algum caso para mim aqui, alguma ideia, eu não vou conseguir visualizar da mesma forma que vocês estão visualizando, porque o sonho é de cada um. E quem mais importa acreditar no sonho é quem detém aquele sonho, que é cada um de nós. Então precisa ter muito cuidado com relação a isso. E ela começou a apontar várias dificuldades, mas eu falei: não, vai dar certo. E começamos a divulgar a CJS em São Paulo. Depois de um tempo, rapidamente, graças a Deus, a CJS começou a ser bem aceita na cidade de São Paulo, e isso nos deu uma projeção boa para desenvolver trabalho em todo o estado de São Paulo. Desenvolvendo o trabalho no estado de São Paulo, depois de 2, 3 anos, já mais estruturado, com mais pessoas na minha equipe, eu reúno novamente a minha equipe e falo para a minha equipe o seguinte: olha, a partir de agora, nós vamos divulgar a CJS no estado do Rio de Janeiro e no estado de Minas Gerais. Mais uma vez eu ouço da minha equipe: ah, não, agora você ficou louco. Porque imagine sair aqui de São Paulo, 500, 600 quilômetros, para competir no Rio, competir em Minas. Tem gente que faz isso lá, imagina a gente sair aqui dessa área para competir lá. Mas eu acreditava. Divulguei, começamos a divulgar a empresa no Rio e Minas. Hoje a CJS, ela realiza trabalho em todo o estado de Minas e em todo o estado do Rio de Janeiro. Né? E daí, de repente, depois de alguns anos, uns 5 anos atrás, eu reúno novamente a minha equipe, e cada ação minha eles acham que eu sou louco, sabe? Só que eu falei já para eles: olha, ainda bem que a minha loucura não está sendo deixar de pagar vocês, porque na hora que der uma louca de não pagar, vocês vão ver o que é louco, né? Eu brinco com eles assim. Mas daí, 5 anos atrás, eu reúno novamente a minha equipe e falo o seguinte: olha, nós vamos montar uma unidade, uma filial da CJS no Nordeste. E daí o pessoal, mais uma vez: ah, não vai dar certo. Porque imagina, a gente sair daqui para ir para lá, tem gente que faz isso, olha a distância, 2, 3 mil, 4 mil quilômetros, e a gente vai sair do polo industrial aqui para fazer trabalho lá. Mas eu acreditei. Sabe onde nós montamos uma unidade, uma filial? Aqui em Natal. Todos os treinamentos da região Norte e Nordeste saem aqui da cidade de Natal. Hoje nós temos, na região Norte e Nordeste, nós temos 2 mil clientes fixos, e quando eu falo clientes fixos, não é que ele faz um trabalho uma vez por ano, não, contínuo mesmo, só na região Norte e Nordeste. Mas eu acreditei. Né? E aí, diante desse trabalho todo, nós então ficamos com a matriz em Sorocaba, que é onde surgiu tudo, e a filial em Natal, Rio Grande do Norte. Aqui nós temos nosso site. Se alguém quiser anotar, pode anotar, que depois eu vou explicar uma coisa para vocês sobre esse site. cjssegurançadotrabalho.com.br. E aí, eu apresento para vocês alguns dos nossos parceiros já de mais de 10 anos dessa trajetória da gente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quem não conseguir anotar agora, depois também eu passo o site mais detalhado. Mas aqui, alguns dos nossos clientes do Brasil. Sadia, Grupo, a Infraero, todas as unidades da Infraero, Nokia, Votorantim, Queiroz Galvão, Coca-Cola, Grupo Clabin, enfim. Né? E aqui, por exemplo, no estado, nós prestamos serviço para a COSEC, Grande Moinho Potiguar, nós temos muito trabalho, os Investidos, Café Santa Clara, são alguns dos nossos parceiros aqui, o Hiperbom Preço. E as pessoas perguntam: Cristiano, qual que é o segredo de você ter conseguido atingir essas empresas aqui e trabalhar com as maiores empresas do Brasil? Gente, não tem segredo nenhum. O que eu fiz de montar uma empresa de consultoria já existia, não
daí já existia de monte na época que eu montei a empresa. Hoje existe muita gente que faz consultoria. Então não teve segredo nenhum, mas teve um detalhe importante dessa trajetória toda. E que a gente ainda hoje, aplica na nossa empresa e vai bater para vocês. Eu sempre falo o seguinte, ó, quer ter sucesso no que você faz? Dê o melhor de si no que você faz. O segredo é esse. Então o segredo não é você descobrir uma ideia que ninguém teve. Até porque é comprovado que uma ideia que ainda ninguém teve é de 1 em 1 milhão. Se a gente pensar assim, então aqui nós não vamos ter chance de ter sucesso. Então não importa a ideia única que você cria. O que importa é aquela ideia simples ou aquele trabalho simples que você faz, mas que você dá o melhor de si em tudo que faz. Acaba a bateria do computador. E aí eu vou contar para vocês o caso do seu Jorge. O seu Jorge era um pedreiro e o seu Jorge ele trabalhava numa construtora há 25 anos e ele já estava prestes a aposentar. Num determinado momento, o seu Jorge, pensando na aposentadoria, ele ficava só mentalizando no trabalho dele. Quando eu me aposentar, eu vou curtir a minha aposentadoria, pescar, só tomar cachaça e tal. E é o direito dele, trabalhou 25 anos. Só que faltando 15 dias para o seu Jorge se aposentar, chega o dono da construtora, ele era pedreiro, chega o dono da construtora e fala o seguinte, chama ele no escritório, seu Jorge, eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos, vou ficar 1 ano fora. E eu gostaria que o senhor construísse uma casa, num terreno bonito, num bairro novo, construísse uma casa para mim naquele terreno ali. Só que é o seguinte, eu não quero que poupe nessa casa. Eu quero que você coloque tudo do bom e do melhor. E o seu Jorge aceitou fazer a casa, mas achou absurdo, né? Porque faltando 15 dias para ele se aposentar, chega o dono da construtora e pede para ele fazer a casa. Que palhaçada é essa, né? E o dono da construtora falou, seu Jorge, qualquer dinheiro que você precise, vá no financeiro, peça lá, que ninguém vai questionar o porquê que você está pegando esse dinheiro. Porque eu já autorizei ninguém questionar o que você precisa fazer. Ó, esse é o seu Jorge. E aí, o seu Jorge aceitou fazer a casa, mas com aquele pouco caso, achando aquilo um absurdo, e começou a construir essa casa. E era para colocar tudo de primeira, onde era para colocar porcelanato de última qualidade, ele fez um cimentadão lá. Onde era para colocar madeira de lei, ele colocou um laminado qualquer lá. E a casa, o projeto da casa era para ficar dessa forma aqui. Só que para ficar desse jeito aqui, ia demorar 8 meses. E como o seu Jorge queria curtir rapidamente a sua aposentadoria, ele fez a casa em 3 meses, só que a casa ficou assim. Né? Bem diferente, né? E ele foi curtir a sua aposentadoria. Depois de 1 ano, chega o dono da construtora, novamente, chama o seu Jorge vai até o escritório, e o dono da construtora pergunta, e aí, seu Jorge, fez a casa para mim? Ah, fiz, sim, senhor. E o dono da construtora pede a chave. Cadê a chave? Ele pega a chave e entrega para o dono da construtora. O dono da construtora pega aquela chave, abre um sorriso e fala, seu Jorge, em agradecimento de você ter trabalhado esses 25 anos para mim, essa casa é de presente. Você devolveu a chave para o seu Jorge. Então, dê o melhor de si em tudo que faz. Muitas vezes o problema é que nós queremos saber o quanto nós vamos ganhar para daí demonstrar dedicação. Nós não se dedicamos naquilo que a gente faz, independente do reconhecimento, independente do valor que você venha a ter naquele momento. Então, muitas vezes, alguém vai te dar uma missão, alguém vai te dar uma tarefa, que isso daí pode ser uma avaliação para ver se você realmente se dedica. O que você faz? Será que realmente você faz com amor? Será que realmente aquilo que você foi designado a fazer, você se dedica independente de quanto você vai ganhar? Muitas vezes a gente trabalha numa empresa e porque não está em contrato, eu não levantar aquela vassoura ou eu não ficar meia hora a mais, eu não faço, que é isso aí não está no meu contrato. Só que aquilo ali, às vezes pode ser uma avaliação, uma aprovação para ver se você realmente é capaz de assumir uma responsabilidade maior. E nunca esqueça, a gente pode ter certeza disso. Quando você dá o melhor de si em tudo que faz, por mais que naquele momento pareça que não venha reconhecimento, em algum momento da sua vida virá. Porque a transformação sua faz com que a energia do ambiente gire positivamente para você.
Então dê o melhor de si em tudo que faz. E foi o que a gente fez e faz dentro da nossa empresa e tenta fazer cada vez melhor. Dar o melhor de si. E as empresas reconhecem isso através do quê? Da contratação do nosso trabalho. E aí, a nossa empresa repercutiu tanto no estado de São Paulo que nós fizemos até algumas entrevistas na mídia. Aqui mesmo, quando nós chegamos no Rio Grande do Norte, nós participamos de um programa chamado Empresas e Empresários, Ronaldo Soares, né? Na época nós fizemos uma entrevista lá, fizemos uma entrevista na Rede TV em São Paulo também, mas o que mais repercutiu para a gente foi essa matéria dessa revista de recursos humanos do estado de São Paulo, que dá um destaque empresarial. A empresa Sorocabana ganha mercado e amplia a atuação para todo o Brasil. E o que eu estou contando para vocês é o relato nessa reportagem aqui. E aí, a minha última loucura, que mais uma vez eu sou movido a loucuras, né? A última loucura foi há 4 meses, quando eu reúno novamente minha equipe e falo o seguinte: pessoal, eu juntei material nesses 15 anos de trabalho e vou publicar um livro. Todo mundo olha para mim e fala: não, agora você ficou louco de vez. Porque imagine, livro, quanta gente não escreve livro. Se a gente puxar aqui na internet, quantos livros na área de segurança tem, que você vai entrar nessa aí e tal. E eu expliquei para eles, que é o seguinte, falei, de fato vocês têm razão. Só que esse livro aqui, que eu desenvolvi, eu explicando para eles e também explico para vocês, é um livro totalmente diferenciado. Porque nesse livro, em nenhum momento, eu falo da parte técnica. Apesar do título ser técnico e segurança do trabalho, em nenhum momento eu falo da parte técnica. Porque quando eu fui para desenvolver o livro, eu pesquisei e descobri o seguinte: quando você puxa na internet livros em segurança do trabalho, você vê livros de como elaborar um PPRA, como elaborar um laudo, como fazer uma CIPA, ou seja, parte técnica da coisa. Mas você não tem livro do aspecto comportamental da área do relacionamento do que diz respeito à segurança do trabalho. E hoje, gente, o diferencial do profissional, se o profissional ele quiser ser realmente aquele profissional cobiçado por todas as empresas, ele tem que trabalhar 2 aspectos: o conhecimento e o comportamento. E esse livro aqui está pautado no comportamento. Conhecimento, o que é o conhecimento? Conhecimento é o que vocês estão adquirindo no curso. Então vocês vão sair com conhecimento, que é a parte burocrática, a parte administrativa, a parte de como fazer laudos, documentos, enfim, isso é o conhecimento. Agora pensem comigo, vocês estão saindo com conhecimento, a sala do lado está saindo com conhecimento, outro curso está saindo com conhecimento, cursos de outros estados estão saindo com conhecimento. Agora qual que é o diferencial? É você agregar no conhecimento o comportamento. Porque se você tiver conhecimento, mas você não desenvolver isso daí, fica uma coleção de certificados na sua parede. Porque o importante não é o quanto de conhecimento você tem. O importante é o que você faz com esse conhecimento. Porque senão não tem valor nenhum. Se você guardar só para você, não tem valor nenhum. Agora, o comportamento está muito agregado a vários aspectos que a gente colocou em 21 passos aqui, que, por exemplo, quais são os aspectos? Ser um bom ouvinte. Né? Isso daí é fundamental para quem trabalha com pessoas. Seja na área administrativa, seja na área de segurança do trabalho, ser um bom ouvinte. E eu vou contar um caso para vocês. Uma empresa no interior de São Paulo estava com problema, e ela fabricava cristais. E o produto estava demorando para ser embalado para ir para o supermercado, para sair do caminhão e ir para o supermercado. E eles queriam entender por que estava demorando. Foram avaliar o setor de embalagem e descobriram o seguinte: os cristais eles eram embalados com jornal velho. E aí, o que acontecia? Por que estava atrasando? Porque quando chegava na esteira os cristais, o cara pegava uma folha de jornal e às vezes ele via uma foto da Carla Pérez ali e tal, depois ele chamava outro cara, não sei o que, e mostrava assim, e atrasava a embalagem do produto. E isso estava atrasando toda a cadeia de distribuição daquele produto. A equipe de coordenação resolveu fazer uma reunião para resolver o problema. E aí o coordenador dessa equipe começou a perguntar para as pessoas: bom, o que nós precisamos fazer aqui? Qual que é a ideia que vocês dão para a gente resolver o problema? Um cara pegou e falou assim: vamos fazer moldes de isopor com o formato do nosso produto. Você só chega com o cristal, encaixa ali e já coloca no caminhão. Daí ele colocou na lousa: fazer moldes de isopor, que foi a ideia do cara. Um outro cara deu uma outra ideia, falou: viu, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas caixas de madeira e a gente já coloca direto nas caixas de madeira. Fazer caixas de madeira. Cada coisa que as pessoas iam dizendo, ele ia anotando.
Teve um cara que deu uma ideia, não, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um papel na mesma espessura, gramatura do jornal, que não tem escrita. Ótimo, fazer papel apropriado. E tinha um senhor que já trabalhava há anos na empresa, no setor de limpeza. E ele estava limpando a sala e só ouvindo a turma conversar. E ele limpando a sala e ouvindo. Só que ele pensou alto. E sem querer ele soltou assim. Falou assim, o negócio é furar os olhos dessa turma. Falou bem assim, né? Furar os olhos da turma, né? Daí todo mundo olhou para ele e começou a dar risada. E aí o coordenador pegou e escreveu do jeito que o senhor falou. Furar os olhos da turma. E daí todo mundo ficou assim, né? Cutucando com os outros. Pô, palhaçada, você está conversando um negócio sério. O que está fazendo uma palhaçada dela? Terminou a reunião, combinaram que daqui 15 dias se reuniram novamente para ver qual a ideia que mais agregava o valor ali. Depois dos 15 dias, novamente a equipe reunida. Primeira ideia, fazer um modo isopor. Fizeram o modo isopor, mas esse material ficou muito caro, consequentemente o valor agregado ia ficar muito caro no produto final. Não ia dar mercado para a venda do produto. Então cancelou. Outra ideia, caixa de madeira. Também fizeram teste, só que o que acontecia? Na movimentação do caminhão, quebrava os cristais, chegava muitos cristais quebrados. Cancelou também. O papel específico foi uma ideia boa, só que o fornecedor desse papel era numa região totalmente inversa do que eles tinham. Então ia demorar muito, tinha que comprar em quantidade, ia demorar do mesmo jeito a logística. E sobrou a ideia do furar os olhos da turma. E em cima dessa ideia, eles descobriram a solução. O que eles fizeram? Eles contrataram para aquela linha de embalagem deficiente visual. Então, mantiveram a mesma matéria que eles precisavam, que era o jornal barato, para manter o preço adequado, né? E colocaram deficiente visual. E a gente sabe que o deficiente visual tem 10 vezes mais capacidade de apuração do que nós que enxergamos. Então, eles não iam quebrar os cristais, ia manter o mesmo jornal e não iam ler, né, e resolver o problema. Hoje na Ford, na GM, nós prestamos serviço na Ford e na GM. Lá, só para vocês terem uma ideia, no controle final de qualidade, existem deficientes visuais que, no tato, eles descobrem, detectam falhas na pintura. Só no tato, e daí eles vão detectando falhas na pintura e sabem se o produto está adequado ou não para a venda. Né? Então, ser um bom ouvinte, sabe por quê? Porque você às vezes vai sair do curso e vai assumir a responsabilidade como técnico de segurança ou como qualquer profissional de qualquer área, e pessoas de dentro da empresa vão trazer informação para você. E você, como profissional, não pode ser arrogante e não aceitar aquela informação, porque aquela informação pode ser a solução de muitos problemas. Agora, hoje o que a gente vê é o seguinte: profissionais que saem, se formam e entram na empresa com uma arrogância, que quando chega uma pessoa humilde querer dar uma dica para ele, ele viu, mas quem que é você? Eu que fiz o curso, eu que me formei, eu que fiquei 4 anos na faculdade, o que você sabe sobre o estudo? Às vezes a pessoa não sabe realmente nem escrever, mas ela tem o quê? A vivência dentro da empresa. A experiência. E muita gente perde essa oportunidade que as pessoas que já estão lá dentro trazem de bandeja para você, mas você não sabe ouvir as pessoas, você ignora as informações das pessoas e perde a oportunidade de trazer aquilo como benefício para você. Uma vez um aviador caiu de um avião e caiu numa ilha. E ele, nessa ilha, tentou no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, achar a saída da ilha, não encontrou. Passou uma semana, não encontrou a saída. 1 ano, não encontrou a saída. 2 anos, não encontrou a saída. E num determinado momento, ele encontra um senhor, já cansado, velho, com uma barba longa. E ele pergunta para esse senhor: quanto tempo faz que você está na ilha? O senhor vira para ele e fala: eu estou há 20 anos nessa ilha. E o rapaz fala: bom, então eu nem vou perguntar para você se você sabe a saída, porque você não sabe, né? Eu vou procurar sozinho. E saiu. Só que quando ele estava saindo, o senhor chamou ele e falou: meu filho, vem aqui. Realmente, eu não sei aonde fica a saída, mas eu sei aonde não fica. Então, muitas vezes, você vai encontrar aquela pessoa já que trabalha muito tempo na empresa, e talvez ela não descubra para você a solução do que você precisa, mas ela vai encurtar o seu caminho. Porque ela vai falar para você: olha, não vai por esse caminho aqui, porque esse pessoal aqui é meio complicado, esse coordenador já é mais difícil, esse já pensa mais em segurança, ó, esse pessoal aqui é comprometido com segurança. Então ele encurta o caminho para você. Então, se vocês encontrarem no seu ambiente de trabalho uma pessoa já experiente, colhe nessa pessoa.
extraia informação e traga para você moldar para a sua realidade. O que você não pode é deixar de ouvir as pessoas. Então isso está dentro do comportamento que a gente fala no livro. Outra coisa que a gente fala, a habilidade em usar o estoque de conhecimento da empresa. Muita gente se preocupa em querer conhecer o segmento da empresa. Mas, por mais que você estude o segmento da empresa, você nunca vai conhecer a fundo o segmento. Por exemplo, vocês podem ser contratados hoje para ser técnico de segurança, para ser administradores, numa empresa de mineração. Mas eu nunca vi mineração. Vocês acham que em uma semana, duas, vocês vão saber sobre mineração? Não vão saber. E vocês precisam saber? Não precisam. Mas sabe qual que é a jogada aí? Você usar o estoque de conhecimento de dentro da empresa. Uma vez, uma empresa fabricava pasta de dente e eles estavam com um problema muito sério na sua venda, porque quando o produto estava na gôndola, a pessoa pegava a caixinha de pasta de dente, chegava na casa, abria a caixinha de papelão, não tinha o produto dentro. E isso estava gerando processo, direito do consumidor, perdendo cliente, reclamações, e a empresa precisava resolver isso, porque hoje a empresa que não prestar atenção nisso, não atender o seu cliente, não prestar atenção nas necessidades do cliente, está fora do mercado. E eles precisavam resolver isso. Contrataram 3 engenheiros dos Estados Unidos, isso aconteceu no interior de São Paulo. Contrataram 3 engenheiros dos Estados Unidos para solucionar o problema. Esses engenheiros ficaram 2 meses na fábrica e realmente descobriram, tiveram a solução. O que eles fizeram? Na esteira onde passavam as caixinhas, eles colocaram uma balança ultrassensível, o que já é muito difícil, mas eles conseguiram isso daí. Essa balança ultrassensível, quando passava a caixinha vazia, ele detectava aquela mínima diferença de peso, a balança acusava, vinha um bracinho mecânico e expulsava a caixinha vazia. Consequentemente, não chegava até o final caixas vazias para embalagem. Resolveram o problema. Custou 3 milhões de reais. Mas a empresa resolveu o problema, era o que ela precisava. Num determinado dia, depois de 3 meses, o diretor da empresa, vendo os números, ficou muito contente. Porque não tinha mais reclamação, as vendas estavam em alta e resolveu o problema daquela situação. Ele desce para a produção, passa na frente do setor onde tem aquela maquininha cara e vê que a maquininha está desligada. Ele fica louco, né? 3 milhões, aquilo que era a solução do problema. Ele sobe novamente no setor administrativo, vê os números lá, tudo perfeito, ninguém reclamando, vendas lá em cima, e ele ficou sem entender. Novamente ele volta para a produção, chega no setor onde as pessoas estavam trabalhando e começa a questionar. Como que essa maquininha está desligada? Gastamos 3 milhões aqui para resolver o problema com essa maquininha, eu encontro ela desligada aqui e pergunto para o senhor lá, por que essa maquininha está desligada? Ela não pode ficar desligada. O senhor, com muita calma, que já trabalhava há 15, 20 anos na empresa, fala para ele, doutor, eu vou ser sincero falar para o senhor. Depois de 3 dias que os engenheiros montaram essa maquininha aí, estava dando muito trabalho, nós resolvemos desligar ela. E daí eu falei com o Zé, com o João e com o Jorge, cada um deu 20 reais, nós juntamos 60 reais, compramos um ventilador e colocamos aqui na esteira. Quando a caixinha passa, o ventilador assopra dentro da caixinha. Então, por 60 reais, eles fizeram o mesmo que os engenheiros com 3 milhões. Mas sabe por que aconteceu isso? Porque não presta atenção no estoque de conhecimento. Às vezes a empresa ou o profissional da área de segurança acha que gente de fora vai resolver o seu problema interno. E ignora, passa do lado de uma pessoa que está ali no dia a dia, há 10, 15, 20 anos, vendo a realidade da empresa, e ele tem uma solução simples. Mas a gente acha que gente de fora é que vai resolver o problema. E aí vai uma dica para os técnicos de segurança. Vocês vão encontrar no dia a dia situações de muito problema, que se você colocar tudo no papel e pontuar em termos de valor, vai dar valores altíssimos para a empresa investir. E muitas vezes você não vai conseguir, mas você precisa do quê? Usar o estoque de conhecimento dentro da empresa, conversar com as pessoas que estão ali na produção, que estão ali no dia a dia, que eles vão falar, não, você quer resolver isso, faz dessa forma, a gente tem material aí no canto, na expedição, na manutenção jogado lá, conversa com o fulano, ele arruma para você, ele faz, ele monta, ele cria, e com 10 reais você resolve o problema. Então, use o estoque de conhecimento dentro da empresa. Isso daí precisa de habilidade. Outra coisa importante, saber se comunicar. Quem mexe com pessoas tem que saber se comunicar. Técnico de segurança está o dia a dia conversando com pessoas, se comunicando com várias pessoas. E a gente percebe o seguinte, Cristiano, eu vou ser sincero para falar para você, eu tenho uma dificuldade grande em conversar, em fazer amigos, em me relacionar.
E, olha, vou ser bem sincero, quando uma pessoa senta do meu lado, eu já gelo todo e não sei nem o que falar. Então vai uma dica aqui. Se vocês gravarem essa dica que eu dei aqui, vocês conseguem conversar com qualquer pessoa, seja em qualquer lugar, seja em qualquer nível cultural dessa pessoa. É só gravar isso daqui, é memorização. Visualizem comigo um cartão de visita. Cartãozinho de visita, né? Visualizaram? Agora visualiza em cima do cartão de visita uma casa. Visualizaram? Agora visualiza em cima da casa um bebê gigante sentado em cima do telhado. Visualizaram? Agora visualiza esse bebê gigante segurando um avião. Visualizaram? Agora visualiza em cima desse avião a estátua da Liberdade. Visualizaram? Vamos recordar. O que é a primeira coisa? Cartão de visita. Segunda coisa? A casa. Casa. Terceira coisa? O bebê. Bebê em cima do telhado. Depois? Segurando o avião. Segurando o avião. Bebê segurando o avião. E depois? A estátua da Liberdade. Gravou isso daí, você nunca mais deixa de ter assunto para conhecer uma pessoa, para conversar. Sabe por quê? Porque eu chego para a pessoa, você trabalha onde? Cartão de visita. Você trabalha onde? Ah, é? E você mora onde? É a casa. Você mora onde? Tem família? É casado? É solteiro? Tem filhos? Bebê gigante. Você viaja? Ah, é? Você gosta de viajar? E quando você viaja, você gosta de conhecer o que? Visitar o que? Qual que é o seu gosto e tal? Você tem assunto para conversar com a pessoa. Basta você seguir essa regra. E aí vem um grande segredo. Por que as pessoas admiráveis, as pessoas de sucesso, são principalmente aquelas que se comunicam? Porque nós, seres humanos, gostamos de pessoas que se preocupam com a gente. E quando você conversa com uma pessoa, você pergunta sobre o filho dela, sobre a família, onde ela mora, o que ela faz, você está mostrando preocupação com as pessoas. E o profissional que trabalha numa empresa, o profissional técnico de segurança, administrativo, mexe com pessoas. Então tem que mostrar preocupação pelas pessoas. Porque o maior bem que a empresa tem não é tijolo, não é máquina, não é computador. O maior bem que a empresa tem são as pessoas que trabalham na empresa. Porque se as pessoas não estiverem valorizadas, não se sentirem valorizadas, elas não vão produzir o quanto a empresa precisa. E nós, como técnicos de segurança, profissionais da área administrativa, tem que entender isso, valorizar pessoas. Às vezes a pessoa vai trazer um problema para você e você talvez sabe que não vai conseguir resolver aquele problema. Mas só o fato de você dar atenção, respeitar aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, ela já se sente satisfeita. Porque o que ela quer, na verdade, é a atenção, é a valorização como ser humano. Então, o que era para ser resolvido, para ela já não importa mais, porque você deu atenção para essa pessoa. E o técnico de segurança tem que ter essa característica. Se relacionar com as pessoas e mostrar respeito e valorização por essas pessoas. Tá? E tudo isso está dentro do quê? Do comportamento. Né? Agora, outra coisa importante é você também ser imparcial. Né? Muitas vezes, dentro da instituição, da empresa, o técnico de segurança ele fica com uma visão muito patronal. As pessoas têm a visão patronal. E você não pode deixar de ter essa característica. E aí você precisa ter firmeza muitas vezes para mostrar para o empregador que se faz necessária a reivindicação daquela equipe, daqueles trabalhadores, e também muitas vezes firmeza para você passar para esses colaboradores que aquilo que eles estão pedindo é inviável e impraticável. Né? Mostrar a imparcialidade das coisas. E por final, muita gente pergunta o seguinte: Cristiano, quando você fez esse livro, o porquê dos 21 segredos e não 20 segredos? E eu explico para vocês. O livro ele já estava pronto para numa segunda-feira rodar na editora com 20 segredos. No domingo, de sábado para domingo, eu acordo de madrugada, aquele negócio martelando a minha cabeça e uma vozinha dizendo: você tem que fazer o 21º segredo. E o 21º segredo, eu acho que eu coloquei como livro e trouxe para vocês, porque eu acho que representa toda a estrutura dos outros segredos aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que é toda profissional ou ser humano precisa ter uma pessoa como exemplo. E eu trouxe um exemplo aqui que todos nós deveríamos seguir. Esse exemplo aqui, ó. Esse é bom, né? Com certeza. Palma para ele.
lado espiritual, nem do lado religioso, porque não precisa. Nós vamos focar aqui no lado humano. Quer ser um bom profissional? Aprenda com esse homem aqui. Ele pegou 12 pessoas sem talento nenhum, transformou em pessoas que mudaram o mundo. Mesmo naquele local onde as pessoas não tinham nem o direito nem de sonhar, ele foi lá e falou: olha, nós podemos mudar o mundo, vamos acreditar que nós podemos mudar o mundo. Isso daí serve para a gente, porque você vai chegar numa empresa e vai encontrar pessoas desmotivadas, pessoas que ganham pouco, pessoas que são às vezes maltratadas lá dentro. E cabe a você tentar dar um pouco de energia para essas pessoas, para elas acreditarem que pode aquele ambiente ser melhor. Então, quer ser um bom profissional? Aprenda com esse homem aqui. Mas ele não ficava só na tenda dando ordem, administrando, ele ia junto, ele acompanhava, ele participava. Isso serve para a gente. Porque vai chegar pessoas na sua sala, na sala de técnica de segurança, fazendo algum pedido. E você tem que pegar aquela pessoa e levar até um local para ela realmente mostrar para você a dificuldade e você realmente entender e valorizar que aquela reivindicação que ela está fazendo é válida. Porque às vezes você avaliar uma situação estando numa sala com ar-condicionado é uma coisa, mas você avaliar a mesma situação em frente a uma máquina com 50 graus de temperatura onde a pessoa ganha pouco é totalmente diferente. Então, valorizar as pessoas. Quer ser um bom profissional? Aprenda com esse homem aqui. Mas ele também fraquejou. E ele voltou para mostrar isso para nós. Vai ter dia que você vai tropeçar, vai ter dia que você vai cair. De repente você entra numa empresa e por alguma falha sua possa até custar o seu trabalho, o seu emprego. Mas o importante para ele, para Deus, não é quantas vezes você caia ou falhe. O importante para ele é quantas vezes você queira se levantar. E cada vez que você queira se levantar, você tem que dar o seu melhor. Isso é importante. Então, quer ser um bom profissional? Aprenda com esse homem. E nunca esqueça que Deus nos fez para ser profissionais excelentes. Deus não fez a gente para ser mais ou menos. Deus nos fez para ser profissionais excelentes. Pessoas extraordinárias. E quando a gente se dedica, quando a gente faz com amor, a gente se torna pessoas extraordinárias. Então procure sempre buscar o topo. Busquem o topo, porque é lá que nós vamos nos